O vídeo de hoje é sobre um conto do Bram Stoker chamado A Selvagem. O conto é parte deste livro Contos de Horror do século XIX, que foram contos escolhidos por Alberto Manguel, o livro da Companhia das Letras. Vou deixar o link de compra da Amazon aqui no box de descrição. E eu nunca li nada do Bram Stoker, a não ser Drácula, que foi publicado no ano de 1897. Eu li Drácula, mas não tem vídeo resenha aqui no canal, mas pretendo ler talvez no próximo ano. Vamos ver se no próximo ano, no Outubro do Terror de 2019, eu posto aqui a resenha de Drácula para vocês. E eu quero falar um pouquinho sobre o Bram Stoker porque eu não conhecia nada da vida dele. Então ele nasceu na Irlanda no ano de 1847, falecendo no ano de 1912. E Drácula, claro, é a sua maior obra, é o que realmente colocou o autor aqui na lista dos melhores escritores de terror. E é interessante porque o Bram Stoker, até os 7 anos de idade, ele tinha uma doença, enfim, não sei exatamente o que era, mas ele ficou praticamente de cama durante 7 anos. E para passar o tempo, a mãe do Bram Stoker lia histórias de terror, então ele ficou apaixonado por histórias de terror e também ficou apaixonado pelo teatro, tanto que depois, mais tarde, ele se torna administrador de um grande museu em Londres. E ele também trabalhou como secretário de um dos maiores atores da época, o nome dele era Henry Irving. E ele até no começo do conto, A Selvagem, ele cita esse ator. Ele fala o seguinte: Nuremberg não era tão visitada na época quanto passou a ser desde então. Irving ainda não estava em cena com Fausto, e a grande maioria dos viajantes mal ouvia falar na velha cidade, porque a história se passa nessa cidade, na Alemanha, se não me engano, é na Baviera. E, gente, é uma baita de uma história incrível. Bram Stoker nos conta a história de um casal que eles estavam em lua de mel. E estava assim aquela viagem bem monótona, eles estavam brigando muito na viagem, aquela coisa toda. E na estação de Frankfurt, eles conheceram um rapaz chamado Elias alguma coisa, não vou pronunciar o nome dele porque acho que eu vou pronunciar errado, então eu vou chamá-lo aqui pelo primeiro nome, que é Elias. E esse Elias, ele estava indo para essa cidade chamada Nuremberg, que é uma cidade muito antiga, muito velha, bem matusalênica, e as pessoas até estavam achando ele meio louco de ir para lá sozinho, e meio que ele estava dando uma indireta ali pro casal, tipo, vocês não estão a fim de ir comigo, né? E aí os dois já estavam meio brigando na própria lua de mel e falaram por que não embarcar nessa aventura e decidiram acompanhar Elias até a cidade. E para o relacionamento desse casal foi ótimo essa terceira pessoa entrar, porque eles acabaram aproveitando todas as oportunidades para namorar escondido. Então meio que acabou sendo até uma aventura nesse outro quesito, né? Eles não reclamaram nem um pouquinho por ter ali uma terceira pessoa na lua de mel. E chegando nessa cidade, eles começaram, né, a conhecer e tudo mais. E esse cara, gente, ele era uma figura. Então ele contava várias aventuras, ele era um americano, tinha ido pra guerra e etc. Então ele estava contando várias de suas aventuras e ele era assim, tanto que exótico. E o destino dele, o que ele realmente queria, era conhecer um castelo, que eu vou deixar até a foto dele aqui, chamado Kaiserbock, em alemão. E ficava bem no alto, fica bem no alto ao norte ali. E ele queria muito conhecer esse lugar, então eles deixaram para conhecê-lo por último, seria o último lugar que eles iriam visitar ali na cidade. E no dia marcado ali que eles combinaram de se encontrar, o casal, apenas o casal, ficou andando ali em volta da muralha ali na parte oriental, admirando a paisagem. Então o Kaiserbock, ele ficava bem situado em cima de um rochedo, né, ao norte.
e ele era rodeado por um fosso. E era uma paisagem muito bonita, porque esse fosso ele não era usado há séculos, então nasceram ali folhas de chá, tinha muitas árvores, então era um lugar muito lindo. E como ele ficava bem no topo ali do Centro Velho, então eles ficavam ali no muro admirando o povoado, né, a cidade, a paisagem, enfim. E ali à direita, de onde eles estavam localizados, tinha a torre de tortura do Kaiserbock, que é muito conhecida essa torre, porque ali tem um instrumento de tortura chamada a Virgem de Ferro de Nuremberg. Na verdade é Nuremberg que se pronuncia. Que é muitos dizem que é a Virgem Maria, ela tem o formato, eu vou deixar a foto aqui também, e diz que era um instrumento de tortura utilizado na Inquisição. Então a pessoa era colocada ali dentro, principalmente mulheres, óbvio, e eles fechavam e tem vários pregos, ferros, enfim, que perfurava até o osso da pessoa, tanto na parte da frente quanto atrás, né? Então a pessoa era prensada por esses ferros, esses espinhos de ferro, de pregos, e perfuravam, eles entravam até dentro do osso da pessoa, principalmente na parte do crânio. E aí o Elias também chegou, encontrou o casal ali admirando aquela paisagem, e do muro que eles estavam era mais ou menos uma distância de 20 metros do fosso. Eles estavam bem alto olhando o fosso lá embaixo, mais ou menos uns 20 metros. E tinha um gato preto, uma gata preta com seus filhotinhos lá embaixo. E eles olhando, admirando, etc. E o Elias teve uma ideia genial. Ele teve uma ideia de pegar um pedaço de pedra e jogar lá de cima, mas não com a intenção de acertar os filhotinhos, mas só de assustar, fazendo uma brincadeira maldosa. E a Amélia disse para ele, olha, não faz isso, porque e se você errar, você vai acabar acertando os gatos e não tem sentido nenhum fazer esse tipo de brincadeira. Ele, não, porque eu sei o que eu tô fazendo, eu nunca erro e etc, etc. Só que, óbvio que ele atingiu, ele jogou a pedra e a pedra caiu bem em cima de um dos filhotinhos que estavam ali, assim, esmagou, estraçalhou, porque pensa, uma pedra grande, numa altura de 20 metros, caindo na cabeça de um gato. Então, assim, foi miolo pra tudo quanto é canto, gente. É horrível o momento que o Stoker começa a narrar essa parte. É nojento, é horrível, horrível, horrível. E a Amélia começou a passar mal, e aí o narrador, ele se dá conta que realmente não era a intenção do Elias acertar, mas é porque eles não se deram conta que o muro, ele era torto em relação ao local onde ele decidiu jogar a pedra, então automaticamente a pedra caiu mesmo em cima, não foi porque ele quis acertar. Óbvio, foi uma brincadeira de mau gosto, foi, mas ele realmente não tinha a intenção de acertar, mas eles não se deram conta de que o muro era meio torto e fisicamente falando ali, né, ia dar um problema de cálculo, enfim, acabou acertando o gato. E aí, gente, que a gata, a mãe do filhote ali, ficou pé da vida. Ela virou uma fera. Por isso o título do conto, A Selvagem, né, que está se referindo a essa gata. Então, os três ali puderam ver no olho da gata, né, a encarnação do ódio presente naquele momento. Ela era a verdadeira encarnação do ódio, para não falar outra coisa. E a gata tentou de várias maneiras, pulando através dos muros, tentar chegar até o Elias. Ela estava realmente olhando para o Elias. Ela viu que foi o Elias que jogou aquela pedra, viu que matou o filhote, tanto que na hora ela foi lá, ela começou a lamber o sangue, sabe? Tipo, não acreditando realmente no que tinha acontecido. Só que assim, era 20 metros de altura, então ela caía, ela subia e caía, subia e caía. Teve uma hora que ela caiu em cima do filhote que estava estraçalhado. Então o gatinho, né, todo aquele pelo preto ficou cheio de sangue e miolo misturado, uma cena horrível. E aí o Elias ficou mal naquele momento, assim, ele falou, poxa, eu não queria ter acertado o gato e etc. A Amélia lá sentada num banquinho que tinha perto do muro, passando mal.
E ele falou assim, eu não queria ter acertado, pediu desculpa pra ela e etc. E aí eles estavam vendo a reação da gata. A gata caía, mas ela não desistia. Ela ficava o tempo todo tentando subir aquele muro. E a Amélia falou pra ele, você agora tem que tomar cuidado porque a gata tá arisca. E ele deu risada, ele falou assim, imagina que eu vou ter medo de uma gatinha só porque o filhote dela morreu. Eu, quando estava na guerra X, eu dormi dentro de um búfalo, eu dormi dentro de um cavalo morto, né? O bicho estava morto e ele, para fugir, ele entrou dentro do corpo mesmo, estraçalhado do cavalo e do búfalo e dormiu lá dentro, ficou lá dentro, não que ele dormiu, mas ele ficou escondido lá dentro para não ser encontrado. E jamais ele iria ter medo de uma gata. Ele que também já tinha lutado com ursos, que tinha lutado com índios. Então, assim, como eu disse, ele era assim super aventureiro, né? Então ele foi contando várias histórias pro casal. E conforme eles foram andando perto do muro para ir ali, entrar na torre onde tinha a Virgem de Ferro, a gata foi acompanhando eles. A gata foi acompanhando e assim, com as garras para fora, mostrando os dentes, assim, com muita raiva mesmo. Ela foi acompanhando os três. E ele, gente, o Elias, aí ele começou a ficar totalmente sarcástico e a tirar sarro da gata. Tanto que ele olhava para a gata e falava o seguinte: até mais ver, minha velha, sinto muito ter ferido seus sentimentos, mas com o tempo você vai superar isso, adeus, e gritava lá de cima, adeus. E então nós três atravessamos a longa e sombria arcada e chegamos ao portão do Katzerbach. Quando eles entraram ali, na torre de tortura, estava vazio, assim, era um dia que não tinha muitos visitantes, então só tinham eles mesmo e o zelador, né, que é o cara que cuidava ali do local. Então ele foi super simpático com eles, até mesmo porque tinha muitas coisas ali para serem vendidas e só os três ali, então ele foi aproveitar para usar toda de sua simpatia para vender ali as outras coisas pro casal e para o Elias. Então ele foi apresentando e ali tinha vários equipamentos de tortura, tanto se vocês entrarem na internet e pesquisarem, vocês vão ver como que é lá por dentro, tudo morro de vontade também de conhecer essa cidade, né, esse local. E pra quem não sabe, eu sou apaixonada, apaixonadíssima pela Alemanha, ainda mais ler uma história que se passa lá, eu amo. E tem quadros lindíssimos, tapeçarias, armaduras e tem a parte de tortura. Então o zelador foi mostrando, foi explicando para eles o que era cada um, contando a questão histórica. E a Amélia, ela era uma pessoa, assim, uma mulher muito, muito sensível em relação a essas energias, digamos assim, a essas coisas negativas. Então ela começou a se sentir muito mal. E eu entendi que ela estava grávida, mas ninguém sabia, nem ela sabia que ela estava grávida. Porque lá na página 402 dessa edição aqui, eu não sei se existe uma outra edição, o narrador fala o seguinte, que o seu choque foi profundo, ficou mais tarde comprovado pelo fato do meu filho mais velho carregar até hoje um grosseiro sinal de nascença no peito, que por consenso familiar foi aceito como uma marca da Virgem de Nuremberg. Então, eu entendi que ela já estava grávida ali, mas eles não sabiam da gravidez. E aí, gente, como só estavam os três ali, qual foi a ideia brilhante, sensacional do Elias, né? Ele quis entrar dentro da Virgem de Ferro. Ele quis porque quis entrar na Virgem de Ferro e foi falar com o zelador. E o zelador falou, você tá louco, óbvio que não, você não vai entrar. Ele não tinha permissão para isso, não faz sentido, é perigoso. E aí ele falou pro zelador o seguinte, olha, eu te dou uma moeda de ouro. Ele pegou a moeda, colocou na mão dele e falou assim, só tem a gente aqui, não vai pegar nada. Só quero ter a sensação, né, de como que a pessoa naquela época, qual era a sensação que ele tinha. E assim, a pessoa tinha que ser amarrado por uma corda. Aí ele entrava, ele ficava todo amarrado lá dentro com uma corda e uma pessoa ficava segurando essa corda, porque senão a Virgem de Ferro ela iria fechar com tudo e ele ia realmente morrer esmagado. E aí ele pegou a corda, o zelador foi lá, pegou uma corda, amarrou ele todinho, ele foi meio que, antes de amarrar as pernas, ele entrou dentro da Virgem de Ferro, aí o zelador terminou de amarrá-lo
Tanto que lá na página 404 ele fala o seguinte: agora, juiz, ele chamava o zelador de juiz, você vai começar a descer essa porta devagar em cima de mim. Quero sentir o mesmo prazer que os outros mequetrefes sentiam quando os espetos começavam a avançar para os olhos deles. Olha o que o cara era muito louco. E a Amélia começou a passar mal, falar que aquilo era loucura. Aí o Elias, ele chamava o zelador de juiz e chamava o narrador aqui de coronel, né, que é o marido da Amélia. Falou para ele assim: coronel, tira sua esposa da sala, porque eu não viajei 13 mil quilômetros para não entrar aqui, porque esse era o meu objetivo. Ele já queria ir lá justamente para entrar na Virgem de Ferro. Por isso que as pessoas, os amigos dele, lá na rodoviária, na plataforma de Frankfurt, ele começou a falar que o povo estava achando ele maluco de querer ir lá sozinho, porque ele já tinha mencionado essa ideia para as outras pessoas, mas não para o casal. O casal só ficou sabendo disso naquele momento. Mas é que, né, gente, a curiosidade é uma coisa. A Amélia saiu da sala, a Amélia não saiu. Ela ficou grudada ali no braço do marido, mas olhando a loucura do rapaz. E o zelador lá segurando a corda, né, que tava mantendo, né, a portinha lá, ok, aberta, né, só encostando ali um pouquinho, só pro cara ter aquela sensação, né, pra ele, acho que, sei lá, vai entender a cabeça do ser humano. E aí, gente, eu não vou contar mais o que acontece para vocês, porque tem muitas surpresas aqui nesse conto. Foi um conto maravilhoso nesse sentido, né? Assim, porque é um conto macabro, é um conto pesado. Eu assim não narrei aquelas partes, né? Enfim, do gatinho morrendo, aquela coisa toda e do que acontece depois aqui, porque talvez aconteça o que você está pensando, talvez, mas vai acontecer muito mais coisas do que você está aí achando que é. Então, leiam o conto, é muito, muito bom. Eu só vou dizer uma coisinha para vocês aqui. A Amélia praticamente não viu nada do que aconteceu, porque ela acabou desmaiando, ok? Ela desmaiou e ali quem tomou conta do resto foi o próprio coronel aqui, né? O próprio marido dela. Vou deixar linkado aqui no box de descrição o link de compra da Amazon do livro Contos de Horror do século XIX. Eu irei ainda ler outros contos dele nesse mês aqui no canal. E se você gostou do vídeo, deixe seu joinha, compartilhe, se inscreva no canal e até o nosso próximo vídeo.